abençoado com toda sorte de bênçãos. Estamos de volta aí, amados, com mais um estudo aí, amém? E esse estudo aqui, o tema dele é o que é ser anticristo? O que é ser anticristo? Agradeço a todos vocês que têm se inscrito aí. Muitos de vocês eu consigo ver o nome, outros não consigo. Então peço vocês que vão aí no comentário do vídeo e coloca aí, eu sou fulano de tal, do local tal, e eu vou estar aqui agradecendo a vocês no próprio nome de vocês, amém? Então, eu peço a vocês aí que sempre, né, vão nos comentários, botam o nome e a região que vocês estão vindo, para que eu possa agradecer a vocês nos seus próprios nomes. Agradeço a todos vocês que têm se inscrito aí. Não esqueçam de apertar o sininho de notificações para ser avisado, né, quando o irmão André postar vídeos novos aqui, você vai ser automaticamente avisado. Faça seus comentários aí. Não esqueça de dar o like, que também é muito importante. Se inscreva. Traga mais pessoas para se inscrever. Anuncie o canal do irmão André para quanto mais pessoas puder. E compartilhe os vídeos. Para que esse conhecimento não seja guardado só para nós, mas que também possamos levar esse conhecimento para quanto mais pessoas possível. Amém? Existe uma palavra na Bíblia que fala que não devemos deixar a candeia debaixo da cama, mas temos que colocar no alto para que todos possam ver. Isso é uma parábola se referindo ao conhecimento, se referindo à sabedoria. Não devemos guardar o conhecimento para nós, mas devemos mostrar esse conhecimento para quanto mais pessoa possível. Amém? Então é isso, abençoados. O tema desse estudo é o que é ser anticristo. Esse estudo aqui, resolvi fazer esse estudo referente a essa semana. Essa semana, né, uma pessoa que conhece a Bíblia, uma pessoa que né, é evangélica, então ela conhece a Bíblia, lê a Bíblia, né? Só não tem uma visão clara do acontecimento bíblico, mas ela lê a Bíblia, né? E disse que nós, eu, o irmão André, e todos nós que pregamos esse tal evangelho da graça de Deus, essa tal visão preterista que vocês tanto falam, pregamos o evangelho do anticristo. Pregamos o evangelho do anticristo. Isso, para mim, é uma verdadeira falta de visão. É uma cegueira espiritual completa. Ainda mais vindo de uma pessoa que diz conhecer a Bíblia. Amém? Porque esse anticristo, né, não é um tal que virar, né, virar bonzinho para conquistar as pessoas e depois vai começar a perseguir cristão, vai começar a mudar a lei e essas blá blá blá, todo que inventam por aí que não é bíblico. Não é bíblico. Sabemos dentro da Bíblia que o anticristo pregado na Bíblia, Mateus 24, Tessalonicenses, né? Sabemos, né? Lucas também falou sobre isso. Sabemos que esse anticristo era um comandante romano. Comandante é príncipe, que também é falado em Daniel 9:26. Esse príncipe, ele era príncipe porque era filho de um imperador, né? Tito era filho do imperador Vespasiano. Filho de imperador era príncipe. Então o anticristo que fala que seria o causador, né, do fim do mundo, fim do mundo religioso judaico, porque ele destruiria o templo judeu. O templo era ali o foco da religião judaica. Então, uma vez que ele destruísse aquele templo, ia mudar a lei, porque a lei ia ser revogada. Sem templo, sem lei. Tá entendendo? Ia revogar a lei, ia acabar com a lei, ia acabar com o sacrifício.
tudo que é falado lá no livro de Daniel. Foi causado por Tito, quando ele invadiu a cidade de Jerusalém, destruiu a cidade e destruiu o templo e botou fogo em tudo. Era um homem. Nós sabemos disso. E Jesus também, nos dias dele, ele diz que muitos anticristos já estavam no mundo. Não virá um anticristo, né, enviado por Satanás para dominar o mundo. Não, isso aí é teologia fraca de Ellen White, de filme lá do filme Deixado para Trás, do best-seller e tal, pura mentira. Não é bíblico. Entende? Então, essas pessoas falam as coisas que não entendem. Elas estão brigando com Cristo, porque não querem entender o Evangelho de Cristo. Eles preferem entender o Evangelho de homens. Eu, por pregar a verdade, eu tenho várias pessoas contra mim. Desde parente até amigos. Tem amigos que se afastaram. Eu conheço vários amigos pastores, se afastaram. Conheço alguns parentes evangélicos, se afastaram. Entende? Me trata até bem, mas referente à palavra de Deus, né? Não me aceitam. Não me aceitam. Né? Então, eu prefiro pregar a verdade e não ser aceito por homens do que eu falar mentira e ser bajulado por homens. Paulo de Tarso diz, se eu for servo de homens, não serei servo de Cristo. Se eu for servo de homens, não serei servo de Cristo. Entende? Então, Paulo escolheu ser servo de Cristo e não ser servo de homens. Então, ele foi perseguido. Foi defamado, foi perseguido, mas glorificado, justificado, porque prega a verdade, pregou a verdade, e o irmão André vai continuar pregando a verdade. Queira quem queira, quem não queira. Não quer. Houve Malafria, Chapelão, mais tarde. Tem vários aí, precisa escolher à vontade. Né? Vários aí para você escolher à vontade. Não precisa me ouvir. Tá entendendo? Então, essa pessoa diz que sou anticristo e prega o evangelho, esse tal evangelho da graça de Deus, é um evangelho do anticristo. Outros chamam de herege, de seita, né? Várias coisas aí que falam sem saber. Mas, vamos lá. Vamos ver o que Gálatas 2, vou ler 1 e o 2, para a gente entender um pouco sobre isso aqui. É Paulo falando, Paulo recebeu o Evangelho da Graça de Deus, e aqui eu vou contar para vocês um pouco como Paulo recebeu esse Evangelho, tá? E Paulo recebeu esse Evangelho, começou a querer pregar ali em Jerusalém. Mas como a gente sabemos, a gente já estudamos sobre isso, os judeus não aceitaram. Os judeus não quiseram abraçar a graça de Deus. Então Paulo começou a ser levado para os gentios. Ele foi para os gentios, para o povo que não é povo. É uma profecia bíblica. Ela diz que tirarei de vocês, falando para os israelitas, e darei a um povo que não é povo, uma nação que não é nação, um povo que não me busca, que não me conhece. Esse povo era o povo gentil. Amém? É um povo gentil. Gentil, essa palavra significa goi no hebraico, significa estrangeiros. Toda nação que não é judeu é estrangeira, é gentios. Então Paulo levou isso para as outras nações. Não judeu, porque o judeu rejeitaram. Então, Paulo, nessa caminhada de cidade em cidade, país em país, levando o evangelho da graça, ele diz que 14 anos depois dessa peregrinação dele, subiu
outra vez a Jerusalém com Barnabé e Tito. Barnabé levando também Tito. Subi em obediência a uma revelação. Preste atenção. Ele subiu outra vez em Jerusalém em obediência a uma revelação. E lhes expus o evangelho que prego entre os gentios. Então vamos lá. Paulo recebeu uma revelação. Né? Recebeu uma revelação. Recebeu um evangelho através de uma revelação. Que revelação foi essa? Vamos ver. Atos 9, 33, vou ler do 3 ao 5. Atos 9, 3, 5. Está contando a história aqui. Que Paulo, indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz. E caindo em terra, viu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo virou e disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Jesus aqui já tinha sido no madeiro, já tinha sido levado ao madeiro, já tinha morrido, já tinha ressuscitado. Então ele se apresentou a Paulo em espírito glorificado. Então Paulo recebeu o evangelho da graça de Deus de quem? De homem nenhum. Recebeu do próprio Cristo glorificado. Se o evangelho que o irmão André prega é um evangelho do anticristo, o evangelho que Paulo pregava era do anticristo. Quem deu para Paulo? O Cristo glorificado. Então, o Cristo glorificado também é um anticristo. Agora, pode o Cristo ser contra ele mesmo? Porque a palavra anticristo significa tudo que é contra Cristo. Tudo que é contra Cristo. Jesus falou. Na época, no tempo dele, Jesus falou, lá por ano 30, ao ano 33, ele disse: muitos anticristos já estão no mundo. São pessoas que não aceitam Jesus, não aceitam Jesus no sentido de não aceitar a pessoa de Jesus, que não aceitavam a pessoa de Jesus, porque ele estava no mundo e muitos não queriam saber dele, muito apedrejava, muito blasfemava contra ele. Então, o anticristo, que ele disse que já estava no mundo, eram pessoas que não queriam saber dele, não queriam ouvir nada dele, achava que tudo que ele estava ensinando ali era coisas, né, que ele estava inventando da mente dele para poder afrontar os fariseus. Amém? Ah, não é esse aí o filho do carpinteiro? Né? Esse não é um filho de carpinteiro? Que pode dar esse homem aí? Né? Veio lá da Galileia? Que coisa boa pode vir da Galileia? Tá entendendo? Esses são os anticristos. Os anticristos de hoje são a mesma coisa. Aqueles que são contra a palavra de Cristo. A palavra de Cristo é a graça de Deus. Quando você se opõe contra a graça de Deus, dizendo que o irmão André prega seita, prega heresia, prega o evangelho do anticristo, você está se pondo não contra o irmão André. O irmão André não fica chateado com você do jeito nenhum. Mas você não está contra mim, você está contra o Cristo, que a palavra que eu trago é a palavra que Paulo trazia. É a palavra que Paulo recebeu do Cristo. Então a palavra que eu prego é do Cristo. Pode Cristo ser contra Cristo? Pode o irmão André ser contra o próprio irmão André? Você é contra você mesmo? Né? Os fariseus disseram para Jesus. Jesus estava curando. Beelzebu era o deus da cura. Então eles chamaram Jesus de o maioral dos Beelzebu, porque eles não curavam ninguém, porque eles não queriam saber de religião, eles não queriam saber de Deus, eles só queriam saber de ganhar a troco do sacrifício que o povo fazia. Entendeu? Eles ganhavam
dízimo do povo, eles ganhavam imposto do povo, e ainda ganhava sobra dos alimentos que o povo levava para sacrificar lá no altar. Os mais ricos levavam boi, os mais pobres levavam pombo, ovelhas, entendeu? E eles ficavam também com essas partes. Sacrificava o sangue do animal ali, mas e a carne do animal? Fazia o quê? Ó, também, entendeu? Então, abençoado, não é diferente dos dias de hoje. Não é diferente dos dias de hoje. Os dias de hoje eles estão querendo trazer conhecimento de Deus para ninguém. Os dias de hoje eles estão visando igreja cheia por causa disso aqui. Dízimo, oferta. Amém? É simplesmente isso, meu amado. Então, evangélicos não estão servindo a Cristo. Cristo não está lá. Porque servir a Cristo é servir as palavras de Cristo, que foi dado ao apóstolo Paulo, que o irmão André está falando, e que você está chamando de seita, de heresia, de evangelho do anticristo. Entendeu? Você, com essa falta de conhecimento, está dispensando aquilo que realmente é de Deus. E Paulo falou aqui em 2 Coríntios 12, né? Ele disse que recebeu, né, por revelação, um evangelho, né? E ele recebeu esse evangelho lá na estrada de Damasco, quando o próprio Cristo glorificado se apresentou na frente dele. Quem é tu, Senhor? E ele diz, sou eu, Cristo, a quem tu persegues. 2 Coríntios 12, 1, ele diz, se é necessário que me glorie, ainda que convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Aquilo que ele recebeu do Cristo, né, que eu li para você em Gálatas 2:2. E ele fala, conheço um homem em Cristo que há 14 anos, porque ele falou aqui, se é necessário que me glorie, ainda que não convém. Então ele falou, conheço um homem, esse homem é ele mesmo, mas para não se gloriar, ele falou na pessoa falou dele na segunda pessoa. Conheço um homem que em Cristo tem 14 anos, foi arrebatado até o terceiro céu, algumas Bíblias até o paraíso, a mesma coisa. Se no corpo, fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, esse homem foi arrebatado ao paraíso, ao terceiro céu. Amém? E ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Por isso que você não conhece o que o irmão André prega. Por isso que você se espanta das coisas que o irmão André prega. Porque para vocês que ainda não têm o conhecimento da graça de Deus, são palavras inefáveis. São palavras inefáveis. Palavras que, com a sabedoria humana, você não consegue compreender. Porque ela não veio de homens. Mas ela veio do alto, do próprio Cristo glorificado. Amém? E Paulo diz aqui, né, que ele foi até os apóstolos anteriores para pregar esse evangelho. Ele foi para pregar esse evangelho, ele foi até os apóstolos anteriores. Mas eles não aceitaram. Eles não receberam. O irmão André também está aqui pregando, o irmão Geraldo Moraes, André Pimentel, né, o meu amigo Carlos Gomes, e vários outros, né, Alce Jesus, vários outros. Não dá para falar o nome de todos. Estão aí pregando esse evangelho que foi dado do Cristo glorificado em revelação ao Paulo de Tarso, que não veio de homem nenhum, mas veio do próprio Cristo glorificado. E assim como esses apóstolos que rejeitaram, vocês do sistema religioso também rejeitam. Pedro, Tiago e João pregavam um evangelho adulterado. É o mesmo que é adotado aí no sistema religioso evangélico. Como eles não aceitavam aquilo que Paulo trazia, vocês também não aceitam.
Mas aquilo que Paulo trazia não é heresia, não é do anticristo, não é seita, veio do próprio Cristo glorificado. Eles não aceitaram e vocês também não estão aceitando. Subir a obediência é uma revelação que lhe expôs o evangelho que prega entre os gentios, mas em particular aos que parecia de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão a minha peregrinação. Quer dizer, você vê aí vários homens aí que estão anos, 40, 50 anos pregando, igreja cheia dá muito lucro, né, da dízima, da oferta, e esses homens que estão 40, 50 anos aí, né, Malafria, Chapelão, que veio do mesmo local, né, e o Mais Tarde, e vários outros aí, tem as suas imensas igrejas para tudo quanto é parte do mundo. E o irmão André é pequenininho perto de vocês. Irmão André é pequenininho. Quem é esse irmão André aí? Perto do fulano, lá do ciclano. Quem é esse irmão André aí? Assim era Paulo, perto daqueles apóstolos anteriores. Assim era Paulo. Mas Paulo, quando recebeu essa revelação do Cristo, ele foi levar para eles, em respeito a eles, não em obediência, em respeito. E eu trago também para vocês aqui, em respeito, né, a esses homens grandes. Paulo levava em obediência ao Evangelho. E eu também trago para vocês em obediência ao Evangelho. A mesma coisa está acontecendo. A história está se repetindo. Meus irmãos que pegam a graça, a história está repetindo. O mesmo trabalho que Paulo tinha contra aquele povo, nós estamos tendo hoje. Não é diferente. A lei acabou, mas continua nas igrejas evangélicas. Então não acabou 100%. Eu sempre digo para o meu irmão Carlos Gomes, ainda temos muito trabalho para fazer. Ainda temos muito trabalho para fazer. Né? Talvez eu não vou ter vivência para isso. Eu quero viver 100 anos. Mas talvez eu não vou ter tanta vivência assim para levar esse evangelho. Então outros têm que vir. Outros têm que vir. Outros têm que aprender. Outros têm que começar aí a falar. Entendeu? Mas Paulo está na mesma situação. Ele levou aquele evangelho para aqueles que pareciam ter maior influência, nos quais ele tem sido outrora. Não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem, não aceita o André pequenininho e o fulano lá, grandão. Deus não aceita a aparência. Não adianta igreja cheia, meus irmãos, sem conhecimento. Igreja cheia, igreja lotada, mas não tem conhecimento de Deus. Não tem sabedoria de Deus. Entendeu? Tem teatro. Teatro para, né, para distração. Tem teatro. Tem normas de Moisés. Santa Ceia. Tem que vir na igreja para fazer Santa Ceia. Normas de Moisés. Como é que diz que serve a Cristo? Fazendo normas de Moisés, Santa Ceia, batismo. Isso é tudo normas de Moisés. São tudo que Moisés mandou ensinar ao povo. Não é de Cristo. Porque Cristo veio de outra tribo que não serviu o altar. Cristo e Moisés não tem nada a ver. Então você é a igreja de Cristo. E tem o seu noivo como Cristo. Mas eu tenho que ouvir as palavras de Moisés. Então é como se fosse a noiva tendo dois noivos. Isso é prostituição religiosa. É que Pedro, Tiago e João fazia. É o que o sistema religioso atual faz. E qual que é o evangelho do anticristo? É o que o irmão André prega? Que vem diretamente do Cristo glorificado e não de homens? Então, abençoados, Paulo diz contra aqueles que pareciam ser mal influências,
de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Paulo levou a graça de Deus, mas eles não acrescentaram nada para Paulo. Não acrescentaram nada para Paulo. Você pega a graça de Deus hoje e leva aí por esses ditos pastores evangélicos e não vão acrescentar nada. E vão dizer para você, não é assim não, irmão. Isso está errado. Isso é do diabo. Né? Isso é heresia. Isso é seita. Isso é evangelho do anticristo. Assim que eles vão falar. Porque não tem conhecimento nenhum. Não tem visão nenhuma espiritual. Amém? Não tem. E mesma coisa esse homem aqui. Paulo dizendo para esses homens aqui, Pedro, Tiago, João, pareciam, digo, que pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram o evangelho da incircuncisão que me foi confiada, como a Pedro o da circuncisão, então, meus abençoados, preste atenção. Aqui está se falando de dois evangelhos. Dois evangelhos. O evangelho da incircuncisão e o evangelho da circuncisão. Incircuncisão é o evangelho que o irmão André prega para você, que veio direto do Cristo glorificado. O evangelho da incircuncisão veio direto do Cristo glorificado. Não é anticristo, não é heresia, não é seita. O evangelho da circuncisão, pregado pelo Tiago João, o evangelho de homens, e que o próprio Paulo diz que é anátema. Quem trazer um outro evangelho que não seja do Cristo glorificado é anátema. Paulo estava falando do evangelho da circuncisão, pregado no sistema religioso, pregado por Pedro, Tiago e João. Vocês, sistema religioso evangélico, são um espelho de Pedro, Tiago e João. É um espelho. Que eram contra o próprio Paulo. Igualmente, vocês hoje são contra nós. Vocês não têm visão espiritual. Então, vemos aqui dois evangelhos. O da incircuncisão, pregado por Paulo, e da circuncisão, pregado por Pedro, Tiago e João. Né? Agora, preste atenção. O evangelho da circuncisão, de Pedro, Tiago e João, né? É antes ou depois da cruz? O evangelho da circuncisão, pregado por Pedro, Tiago e João, preste atenção. Esse evangelho, ele existiu antes ou depois da cruz? Antes. Então, o que significa a palavra anticristo? Alguma coisa que é anti o Cristo, que é o contrário ao Cristo, que não veio no tempo de Cristo, que existia antes de Cristo. Nesta época, Jesus Nazareno, Yahshua Notzer, ele estava entre eles. Ele andou com Pedro, Tiago, João, Marcos, Mateus. Ele andou com esse pessoal. Então ele não poderia pregar o seu evangelho. Porque o evangelho só tem validade legal na morte do testador. Ele estava vivo. Quando ele morreu no madeiro, 3 anos depois, no ano 36, ele, em espírito glorificado, encontrou com Paulo de Tarso na cidade de Damasco e deu ao evangelho de Paulo, o evangelho da incircuncisão para Paulo, que Paulo chama de graça de Deus. O evangelho, né, inefáveis, de palavras, de conhecimentos inefáveis. E Paulo tinha muito conhecimento, era um homem estudado. Mas ele está mostrando inefáveis porque não é lícito ao homem, com seu conhecimento humano, entender. Porque ele não veio de homens, não veio de Pedro, Tiago e João, mas veio do céu, diretamente do Cristo glorificado. Amém? Depois da cruz. O evangelho de Paulo veio depois da cruz.
Evangelho de Pedro, Tiago, João, o mesmo evangelho do sistema religioso, vem antes da cruz. Então, o que vem antes é anticristo. O que vem depois não pode ser anticristo. Então, eles acham que anticristo é uma criatura demoníaca, diabólica, né? Parece coisa diferente. É diferente porque vocês não conhecem. Uma vez que vocês passarem a conhecer, você vai ver que não tem nada de diferente. Vai ver que não tem nada diferente. São ciclos que aconteceu. São ciclos de coisas que se passou. Entendeu? São ciclos. Ciclos de coisas que já caducou, já se passou. Esse evangelho que vocês pregam aí não tem valor legal, testamentário nenhum. Nenhum. Amém? E Paulo adverte aqui, dizendo para não ouvir esse evangelho pregado no sistema religioso evangélico. Paulo adverte, dizendo para não ouvir, não viver esse evangelho pregado no sistema religioso evangélico, que chama de maldito. Chama de maldito. Vamos ler lá para terminar? Gálatas 1, 8, 9. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Um evangelho, além do que, né, vos anuncio. Qual é o evangelho que Paulo anunciava? O evangelho da graça de Deus, o evangelho da incircuncisão, o evangelho que ele recebeu do próprio Cristo glorificado lá na cidade de Damasco, do Cristo em espírito. Ele recebeu lá na cidade de Damasco. Ele pregava esse evangelho. E quando ele fala um outro evangelho, se alguém vos anunciar um outro, ele está dizendo do evangelho de Pedro, Tiago e João. Esse evangelho pregado hoje no sistema religioso evangélico. E está dizendo que esse evangelho aí é anátema. Não é o que eu prego que é anátema, não. É o contrário. É o que vocês, anos e mais anos, 40, 50 anos, né? Que Malafria, Chapelão e mais tarde pregam. Esse aí é o evangelho anátema. Amém? O que o Paulo fala. O problema é que vocês, evangélicos, quando lê a Bíblia, vocês não sabem fazer separação das coisas. Por isso que a palavra nunca bate. A palavra nunca bate. Agora o sol arriou, escureceu tudo aqui agora. A palavra nunca bate. Sabe por que nunca bate? Porque vocês misturam tudo quando vocês lê. Né? Quando vocês lê aí, vocês misturam tudo. Vocês não sabem fazer separação. A separação, meus amados. A separação do livro, né, do Velho Testamento, dos profetas, dos livros históricos, Mateus, Marcos, Lucas, João. Deveria ter também Tiago, porque Tiago é proto-evangelho. Proto-evangelho significa primeiro. Tiago tinha que ser primeiro que Mateus, né? É proto-evangelho. Tiago está lá perto das cartas de Paulo, está errado. Mas, enfim. Livros históricos, os 4 evangelhos, Mateus, não é 4 evangelhos, é um só evangelho pregado por pessoas diferentes, né? Mateus, Marcos, Lucas, João um pouco diferente, mas se enquadra nos 4 evangelhos. Esses 4 evangelhos são livros históricos. Não é evangelho do Cristo. Porque Cristo, quando estava vivo entre eles, não poderia pregar o seu evangelho. Porque o evangelho, mesma coisa que testamento, só tem validade legal na morte do testador. E ele estava vivo, em pessoa física, que andava junto com eles. Amém? Quando ele morreu no madeiro, no ano 36, ou seja, 3 anos depois do madeiro ele morreu em 33, ele, na cidade de Damasco, apareceu em espírito glorificado a Paulo de Tarso. E deu esse evangelho a Paulo de Tarso. Paulo de Tarso começou a
fazer a fundação desse evangelho, pregando para judeus, gentios, em todas as cidades as cidades ao redor, a palavra não quer sair, todas as palavras ao redor, saindo também para outros países, outros locais. Amém? E o que acontece? Esse evangelho que Paulo pregava é o evangelho direto do Cristo glorificado. E quando ele diz aqui outro evangelho, ele estava se referindo ao evangelho de Pedro, Tiago e João. Os evangélicos pegam essa palavra e diz que está se referindo a nós. Mas quem está falando? É Paulo. E Paulo pregava o evangelho o quê? Que nós pregamos. Então você vê o nível de falta de conhecimento que vocês têm? O evangelho que eu prego é o que Paulo pregava, que recebeu do próprio Cristo glorificado. O evangelho que vocês pregam são o evangelho do Pedro, Tiago e João, que acreditavam no Jesus Nazareno, né, como seu Senhor, mas continuava fazendo as normas de Moisés. É um evangelho deturpado, um evangelho adulterado, um evangelho, né, que é o mesmo que o evangelho que pregam hoje, que estão em prostituição religiosa, porque serve a dois senhores. Amém? Então, aqui no livro de Gálatas está falando, Paulo que está falando, o homem que recebeu o evangelho da graça de Deus, é ele que está falando. Quando ele fala um outro evangelho, ele está se referindo ao evangelho de Pedro, Tiago e João. Então, qual é o evangelho do anticristo? É o evangelho que o irmão André prega? Ou é o evangelho que o sistema religioso prega? O evangelho que o sistema religioso prega. Amém? Assim como Volo disse, e agora de novo Volo digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, Paulo falando, eu estou te trazendo para vocês o evangelho do Cristo glorificado, que eu recebi na cidade de Damasco. Mas eu falo para vocês, que alguém vier trazendo outro evangelho, ele estava falando de quem? Pedro, Tiago, João, né? Se eu venho trazer um outro evangelho, além de que já recebeste, além da graça de Deus, seja anátema. A palavra anátema significa maldito. Então, o evangelho do anticristo, minha irmã que disse aí que eu prego o evangelho do anticristo, não é o meu evangelho. Não é o evangelho que eu anuncio aqui para vocês. O evangelho do anticristo, se é para ser chamado de anticristo, estou usando as suas palavras, é o evangelho que você vive aí no sistema religioso evangélico. Não é palavras minhas do irmão André, mas é o que nós vimos aqui na própria palavra de Paulo. O irmão André não inventa nada. O irmão André lê. Já falar para mim, cada um interpreta de uma forma. Não estou interpretando, não. Estou lendo o que está escrito. Estou lendo o que está escrito, estou interpretando nada. A palavra é clara, não precisa interpretar. A graça de Deus não precisa interpretar. Porque a graça de Deus, a palavra da graça de Deus, ela diz tudo. É fácil, é somente ler. Somente ler e respeitar o tempo que foi falado, para quem foi falado, né? Ter uma visão preterista. Eu não posso pegar todas aquelas coisas e trazer para os dias de hoje. Por isso que chamamos evangélicos de futurista, porque estão pegando tudo que aconteceu e estão trazendo para os dias de hoje dizendo que vai acontecer. É uma visão deturpada, uma visão errada, uma visão futurista, um evangelho anátema, um evangelho corrompido, um evangelho, né, que pratica a todo dia que você vai aí nas suas igrejas, estão praticando um adultério espiritual. O evangelho que o irmão André prega e que todos nós, pregadores da graça de Deus, pregamos, é o evangelho que veio diretamente do Cristo glorificado lá na estrada de Damasco, a qual deu Paulo de Tarso. Paulo de Tarso fez o fundamento,
fundamentou, e nós hoje estamos edificando sobre esse fundamento. Amém? Então, fico por aqui. Você que está me vendo pela primeira vez, me chamo André Palhares, do Rio de Janeiro, da cidade de Barra do Piraí. Tem o número do meu WhatsApp aqui embaixo. Amém? Se está me vendo a primeira vez, se inscreva aqui, do lado de cá, se inscreva aqui no meu canal, é porque o celular é ao contrário. É aqui, ó, André Palhares, canal MDCG André Palhares. Se inscreva no meu canal. Aperte o sininho de notificações para receber todos os vídeos novos que eu for postar. Amém? Faça seus comentários. Se gostou, que não gostou, que entendeu, pode fazer seus comentários à vontade. Amém? Desde que seja dentro do respeito. Desde que seja dentro do respeito. Faça esse comentário à vontade. Se você tem sede da verdade, quer aprender o evangelho que o irmão André prega, tem o meu número do WhatsApp aqui embaixo na descrição de vídeo. Se você quer aprender, se você tem sede da verdade, se você quer discutir, não entre. Porque a pessoa que quer discutir é porque ela já tem uma opinião formada e não quer aprender nada. Porque quem quer aprender é humilde. Quem quer aprender é humilde. Amém? Você que é humilde, tem sede da verdade, entre em contato comigo. Amém? Nem sempre eu posso estar atendendo, mas eu vou, aos poucos aí, vou atendendo um por um de vocês aí. Amém? É isso aí. Então, abençoado, se inscreva no meu canal, né? Se inscreva aí no meu canal, canal MDCG André Palhares. Se inscreva também no canal do meu irmão Carlos Gomes, o canal Democracia Espiritual, do meu irmão Ivanito Cruz, Guerreiro da Fé, canal do meu irmão Pedro Donizete, Graça Ministério do Espírito, e do meu irmão Neilton Cardoso, abençoado com toda sorte de bênçãos. Amém? É isso aí. Graça e paz. Um ótimo noite, né, de sábado, já vamos dar, chegando aí às 18 horas, uma ótima noite de sábado a todos vocês. Graça e paz. Muito obrigado.